Irmãos e irmãs, chegamos ao 14º domingo do tempo comum. A liturgia desse domingo nos coloca diante do envio dos apóstolos em missão. Tomaremos o capítulo 10º do Evangelho de Lucas, de 1 a 12, 17 a 20. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Esses primeiros versículos do Evangelho de hoje já nos colocam diante desse envio que o Senhor faz, e o Senhor envia os seus discípulos aos lugares onde ele mesmo deveria ir. Veja a importância desse envio. É como se aqueles que fossem enviados fossem preparar o caminho do Senhor, ou fossem eles mesmos representar a vinda do Senhor naqueles lugares. E não os enviou sozinhos, mas 2 a 2. E dizia a eles: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Esse segundo momento do texto fala da necessidade de rezarmos, porque os desafios são muito grandes e a quantidade de pessoas que respondem a esse chamado e assumem essa missão também são insuficientes diante da grandeza da missão. E em seguida, o Senhor Jesus vai dar várias orientações sobre a missão em si mesmo. Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. E em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei, bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. E não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Aqui temos as dificuldades da missão, as ameaças e os desafios que sofreremos ao sermos enviados em nome de Jesus, e a necessidade de anunciar a paz a todos aqueles e aquelas que nós encontrarmos. E percebam que aquilo que Jesus pede que os seus discípulos façam é continuar a sua própria missão, curar os doentes e dizer: o reino de Deus está próximo de vós. E em seguida o Senhor fala que nem sempre os seus enviados serão bem recebidos. Quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira desta cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Os 72 voltaram muito contentes.
e disseram: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras, escorpiões, sobre toda a força do inimigo, e nada poderá vos fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, antes ficai alegres, porque vossos nomes serão inscritos no céu. É uma leitura muito bonita, porque depois de falar de tantas ameaças, dificuldades, ela avança para essa nota de alegria. Os discípulos que voltam e anunciam ao Senhor o que fizeram com o coração cheio de alegria por estarem vivendo na sua própria vida a missão de Jesus. O poder foi dado, mas o que importa é o cumprimento da palavra e a resposta dada ao chamado de Deus. Peçamos, irmãos e irmãs, nesse domingo, que nós também saibamos responder com generosidade e com muita gratidão ao chamado do Senhor. Que sejamos missionários e missionárias dele, anunciando que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está presente no mundo, na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.